De acordo com as escrituras da Bíblia King James, Israel, como herdeiros diretos de Jacó, é reconhecido como o povo especialmente escolhido por Deus. Várias passagens ilustram o compromisso eterno de Deus com eles, garantindo que, mesmo em períodos em que permitiu que enfrentassem desafios, nunca os abandonaria completamente. É digno de nota destacar isso, considerando que ao longo da história, os judeus enfrentaram uma oposição significativa e contínua, embora infelizmente outros grupos também tenham sofrido preconceito ao longo dos séculos. Neste vídeo, exploraremos 7 episódios registrados na Bíblia nos quais a intervenção divina salvou Israel de ser completamente destruído. Certifique-se de se inscrever em nosso canal para receber atualizações sobre conteúdos futuros. Esteja pronto, pois estamos prestes a embarcar nessa descoberta. Primeira. O Mar Vermelho se abrindo diante de Israel e a ruína do exército egípcio. A narrativa do Mar Vermelho se abrindo diante de Israel e a ruína do exército egípcio, conforme registrada na Bíblia King James, é um episódio extraordinário que ressoa através dos tempos como um testemunho da intervenção divina na história do povo israelita. A trajetória desse evento extraordinário começa com a opressão do povo de Israel no Egito, onde foram subjugados como escravos por incríveis 430 anos. A carga pesada da servidão e a brutalidade da escravidão tornaram-se parte integral de suas vidas diárias. No entanto, a misericórdia divina manifestou-se através de uma série de 10 pragas lançadas sobre o Egito, sinalizando a libertação iminente dos israelitas. A resistência do faraó em liberar o povo escolhido de Deus desencadeou as pragas, culminando na mais devastadora de todas, a morte dos primogênitos. Diante da tragédia, finalmente, o faraó cedeu e permitiu que os israelitas partissem em busca da tão esperada liberdade. Contudo, sua decisão foi efêmera, pois logo após a partida, o faraó arrependeu-se e decidiu perseguir os israelitas. Assim, a fuga transformou-se em uma corrida desesperada entre os israelitas e o exército egípcio, que se aproximava rapidamente. Quando os israelitas se viram encurralados entre as águas do Mar Vermelho e as forças militares egípcias, o desespero tomou conta deles. No entanto, neste momento crucial, Deus demonstrou seu poder e sua fidelidade. A narrativa bíblica relata que Deus abriu o Mar Vermelho, criando um caminho seco no meio das águas. Esse milagre permitiu que os israelitas atravessassem com segurança para o outro lado, escapando da iminente ameaça do exército egípcio. A coluna de fogo e nuvem, que simbolizava a presença divina, protegeu os israelitas durante sua jornada através do mar recém-partido. Enquanto os israelitas alcançavam a margem oposta, as águas do Mar Vermelho se fecharam sobre os soldados egípcios, resultando na ruína total do exército que os perseguia. O episódio não apenas marcou a libertação física dos israelitas, mas também se tornou um símbolo duradouro da fidelidade divina e do poder sobrenatural que Deus exerce para proteger seu povo. Através dos séculos, a história do Mar Vermelho continuou a inspirar a fé e a devoção, lembrando as gerações subsequentes do cuidado providencial de Deus em momentos cruciais da história humana. O episódio serve como um lembrete eterno de que, mesmo diante das circunstâncias aparentemente impossíveis, a intervenção divina pode abrir caminhos inimagináveis e transformar situações desesperadoras em triunfos extraordinários. Segunda. O confronto em Refidim contra os Amalequitas. A narrativa bíblica do confronto em Refidim contra os Amalequitas oferece um vislumbre fascinante dos desafios enfrentados pelo povo de Israel em sua jornada em direção à Terra Prometida. Antes mesmo de alcançarem o destino almejado, os amalequitas surgiram como formidáveis adversários, prontos para desafiar a determinação dos israelitas. Refidim tornou-se o cenário de um confronto inesperado entre os israelitas e os amalequitas. Nesse local, os filhos de Israel, ainda sob a liderança de Moisés, enfrentaram um ataque surpresa dos formidáveis amalequitas. O embate que se seguiu foi mais do que uma mera disputa territorial, era uma batalha que testava a força, a fé e a resiliência do povo escolhido de Deus. A orientação divina desempenhou um papel crucial nesse momento crítico. Moisés, o líder escolhido por Deus, assumiu a posição de comando, orientando os israelitas na estratégia de combate. A intercessão divina tornou-se evidente quando Moisés, Arão e Hur uniram forças para enfrentar o desafio iminente. Moisés, com seus braços estendidos, simbolizava a busca contínua da presença divina, enquanto Arão e Hur ofereciam apoio físico e espiritual para garantir a estabilidade do líder durante a batalha.
A batalha em Refidim não foi apenas uma confrontação militar, foi um teste de fé e confiança na orientação divina. À medida que Moisés erguia as mãos, os israelitas prevaleciam, mas quando ele as abaixava devido à fadiga, os amalequitas ganhavam vantagem. Essa dinâmica revelou a dependência crucial da intervenção divina para a vitória dos israelitas. O desfecho da batalha destacou a importância da orientação divina na vida do povo de Israel. À medida que Moisés perseverava com a ajuda de Arão e Hur, os israelitas emergiam vitoriosos, mais uma vez testemunhando o poder sobrenatural de Deus em seu favor. A narrativa não apenas ressalta a importância da liderança espiritual e da intercessão, mas também sublinha a necessidade contínua da presença divina em meio aos desafios da jornada humana. O episódio em Refidim contra os amalequitas não apenas consolidou a posição dos israelitas como o povo escolhido de Deus, mas também deixou uma marca duradoura na história bíblica, servindo como um lembrete eterno da importância da confiança, da perseverança e da orientação divina em momentos de adversidade. Essa batalha não foi apenas uma conquista militar, foi um testemunho de fé que ecoa através dos séculos, inspirando gerações a confiar na soberania divina em meio às batalhas da vida. Terceira. A queda das muralhas de Jericó. A épica queda das muralhas de Jericó permanece como um dos momentos mais marcantes e extraordinários na narrativa bíblica, revelando a intervenção divina de maneira espetacular na jornada do povo israelita em direção à Terra Prometida. Jericó, uma das cidades mais antigas e estrategicamente localizadas, tornou-se um obstáculo formidável no caminho dos israelitas, que, desprovidos de equipamento avançado de guerra, confiaram nas instruções divinas para alcançar a vitória. A estratégia divina para a conquista de Jericó surpreendeu a lógica militar convencional. Os israelitas, guiados por Deus, foram orientados a cercar as muralhas da cidade por 7 dias consecutivos. Durante esse período, não houve avanço militar convencional, não houve cerco tradicional. Em vez disso, os israelitas obedeceram fielmente às instruções divinas, circundando silenciosamente Jericó durante uma semana. O 7º dia marcou o clímax dessa estratégia única. Sob as diretrizes divinas, os sacerdotes lideravam o processo, tocando trombetas enquanto o povo israelita emitia gritos poderosos. Essa manifestação de adoração e obediência, aliada às forças espirituais em ação, desencadeou um evento verdadeiramente milagroso. As muralhas imponentes de Jericó, que haviam resistido a invasões e cerco por tanto tempo, ruíram diante do poder divino, assegurando o triunfo inequívoco de Israel. A queda das muralhas de Jericó não foi apenas um episódio militar impressionante, foi um testemunho visível do poder sobrenatural de Deus em resposta à fé e obediência do seu povo. Esse evento extraordinário transcendia as habilidades humanas e destacava a dependência crítica da orientação divina para alcançar conquistas aparentemente impossíveis. O impacto da queda de Jericó ecoou não apenas como um triunfo militar, mas como um símbolo vívido da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. A cidade que representava uma barreira aparentemente intransponível agora jazia em ruínas, abrindo o caminho para os israelitas avançarem em direção à Terra Prometida. A história das muralhas de Jericó transcendeu seu contexto histórico, tornando-se uma fonte perene de inspiração e fé ao longo dos séculos. Essa narrativa não apenas destaca a capacidade divina de superar obstáculos, mas também ressalta a importância da obediência e da confiança em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desafiadoras. Assim, a queda das muralhas de Jericó permanece não apenas como um capítulo memorável na história de Israel, mas como um lembrete eterno de que, quando o povo de Deus confia na sua orientação e se submete à sua vontade, as barreiras mais aparentemente impenetráveis podem desmoronar diante do seu poder soberano. Quarta. A vitória inspirada de Gideão sobre os midianitas na terra de Efraim. A vibrante narrativa da vitória inspirada de Gideão sobre os midianitas na terra de Efraim é um episódio notável que ilustra a intervenção divina e a liderança corajosa em meio à adversidade. Gideão, escolhido por Deus para liderar uma resistência contra os opressores midianitas, emergiu como uma figura central nessa batalha que transcendeu as capacidades humanas. Antes mesmo do confronto começar, Gideão enfrentou testes divinos que moldariam a composição de sua tropa. Inicialmente, contava com um número considerável de guerreiros, mas, sob a orientação divina, a tropa foi drasticamente reduzida a apenas 300 homens. Essa diminuição aparentemente desvantajosa era parte de um plano maior,
projetado para destacar a dependência absoluta em Deus e enfatizar a sua capacidade de triunfar independentemente das circunstâncias aparentemente desfavoráveis. A estratégia engenhosa elaborada por Gideão para enfrentar os midianitas revelou-se crucial para o sucesso dos israelitas. Sob o manto da escuridão, os 300 guerreiros liderados por Gideão empunhavam trombetas, tochas e chofares. Em uma manobra audaciosa, eles cercaram o acampamento inimigo, esperando o momento certo para revelar seu plano. A surpresa e a confusão permearam as fileiras midianitas quando os israelitas, de repente, sopraram as trombetas, acenderam as tochas e emitiram estrondosos sons de chofares. A combinação de elementos visuais e sonoros criou um cenário de caos e pânico entre os midianitas, que, tomados de surpresa, foram incapazes de discernir a real extensão das forças israelitas. A estratégia de Gideão, inspirada por Deus, resultou em um colapso imediato da moral e da coesão inimiga. A vitória dos israelitas sob o comando de Gideão transcendeu as habilidades militares convencionais. Foi uma demonstração clara do poder divino agindo por meio de líderes obedientes e confiantes. Gideão, apesar de inicialmente duvidar de sua capacidade, confiou na promessa divina e tornou-se um exemplo de coragem e fidelidade em meio às adversidades. O episódio de Gideão e os midianitas não foi apenas uma vitória militar, foi um testemunho eloquente da intervenção divina e da liderança inspirada. A história ecoa através dos séculos como um chamado para que as pessoas confiem na orientação divina, mesmo quando confrontadas com desafios aparentemente insuperáveis. Essa vitória não apenas libertou os israelitas da opressão midianita, mas também deixou um legado duradouro de confiança na soberania divina. A estratégia engenhosa de Gideão, permeada pela orientação de Deus, continua a inspirar e desafiar gerações, lembrando a todos que, quando confiamos em Deus e seguimos sua liderança, podemos superar as maiores adversidades em nossa jornada. Quinta. A misericórdia revelada em Nínive. A história bíblica da misericórdia revelada em Nínive, por meio do relato de Jonas, é uma poderosa demonstração da compaixão ilimitada de Deus e da sua disposição em oferecer oportunidade de redenção mesmo para aqueles considerados opostos a Israel. A narrativa transcende as fronteiras geográficas e étnicas, revelando um aspecto fundamental da natureza divina e a disposição de perdoar e mostrar misericórdia, independentemente das circunstâncias. A cidade de Nínive, conhecida por sua grande maldade, tornou-se o palco de uma intervenção divina única. Deus escolheu Jonas para proclamar uma mensagem de juízo e advertência à cidade. No entanto, a resistência inicial de Jonas e sua tentativa de fugir da missão divina evidenciaram a relutância humana em aceitar a capacidade ilimitada de Deus para a redenção. A mensagem proclamada por Jonas era clara. Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida, ou Jonas capítulo 3 versículo 4. A notícia de que a cidade enfrentaria um destino sombrio desencadeou um profundo senso de temor e convicção entre os ninivitas. Contrariando as expectativas, desde os mais altos líderes até o menor dos habitantes, todos reconheceram a necessidade de arrependimento. O arrependimento em massa que ocorreu em Nínive revelou a disposição do povo em mudar seus caminhos e buscar a misericórdia divina. O rei de Nínive emitiu um decreto, ordenando que todos jejuassem e se voltassem dos maus caminhos. Essa resposta unânime à mensagem de Jonas foi um testemunho surpreendente da capacidade humana de buscar a Deus mesmo diante de uma ameaça iminente. A compaixão de Deus foi prontamente evidenciada diante do arrependimento sincero de Nínive. A ameaça de juízo iminente foi revogada, e a cidade foi poupada da destruição. Isso não apenas destaca a misericórdia divina, mas também ressalta a disposição de Deus em reconsiderar seu julgamento quando confrontado com a mudança de coração de seu povo. A história de Jonas e Nínive serve como uma poderosa lição sobre a amplitude da misericórdia de Deus. Ela desafia as noções convencionais de quem merece ou não o perdão divino. Nínive, uma cidade pagã e iníqua, foi o receptáculo da graça de Deus devido ao arrependimento genuíno de seus habitantes. Essa narrativa também destaca a responsabilidade da humanidade em responder à voz de Deus e buscar redenção. A misericórdia revelada em Nínive não apenas salvou uma cidade da destruição física, mas também ofereceu uma lição atemporal sobre o amor incondicional de Deus e a sua prontidão em aceitar aqueles que se voltam para Ele em arrependimento. Ao longo dos séculos, a história de Jonas e Nínive continua a ecoar como um lembrete eterno da misericórdia divina que transcende barreiras culturais e históricas.
Ela convida todos os que ouvem a considerar a profundidade do amor de Deus e a possibilidade de redenção, independentemente de quão distantes possam parecer estar de seus caminhos. Sexta. Ezequias e a sombra da Assíria. No final do século VIII a.C., a sombra da Assíria pairava sobre o reino de Judá, trazendo consigo a ameaça iminente de invasão e conquista. Ezequias, o rei de Judá na época, encontrou-se diante de um desafio colossal quando o poderoso exército assírio iniciou um cerco a Jerusalém. Essa ameaça trouxe não apenas a perspectiva de derrota militar, mas também a possível destruição da cidade santa e do povo escolhido por Deus. Ezequias, diferentemente de alguns de seus predecessores, demonstrou uma fé inabalável e uma profunda devoção ao Senhor. Diante da iminente invasão assíria, Ezequias buscou a orientação divina e buscou refúgio na oração fervorosa. Ele reconheceu a impotência humana diante da força esmagadora da Assíria e depositou sua confiança no Deus que havia prometido proteção ao seu povo. A resposta divina a Ezequias não demorou a chegar. Deus interveio de maneira extraordinária para proteger Jerusalém e seu rei fiel. A narrativa bíblica relata que, durante a noite, o anjo do Senhor saiu e feriu 185.000 soldados no acampamento assírio. Essa intervenção divina não apenas frustrou os planos do rei assírio Senaqueribe, mas também resultou na retirada das forças assírias, pondo fim ao cerco de Jerusalém. A súbita queda da poderosa Assíria diante da intervenção divina foi um ponto de virada dramático na história de Judá. O acontecimento não apenas preservou a integridade da cidade de Jerusalém, mas também solidificou a confiança do povo de Deus na sua fidelidade e poder. Ezequias emergiu não apenas como um líder político, mas também como um modelo de confiança inabalável no Senhor em tempos de adversidade. O evento foi muito mais do que uma vitória militar, foi uma demonstração vívida da soberania divina sobre as nações. A história de Ezequias e a sombra da Assíria ecoa através dos tempos como um lembrete do cuidado e da intervenção de Deus em favor daqueles que o buscam com sinceridade. A fé e a resposta divina nesse episódio servem como uma inspiração atemporal, desafiando as gerações posteriores a confiar na providência divina, mesmo nos momentos mais sombrios. A história de Ezequias e a Assíria reforça a verdade de que, quando a confiança é depositada no Senhor e a busca por Ele é sincera, a intervenção divina pode transformar situações aparentemente desesperadoras em triunfos notáveis. Assim, a queda da Assíria diante da oração fervorosa de Ezequias não é apenas um relato histórico, mas uma narrativa que continua a ressoar como um testemunho da fidelidade e do poder de Deus em meio às circunstâncias mais desafiadoras. Sétima. A significativa confrontação de Gog e Magog. O confronto de Gog e Magog, descrita no livro de Ezequiel, oferece uma visão profética que transcende as eras, revelando uma ameaça futura a Israel que será enfrentada com a intervenção direta de Deus. O cenário é estabelecido com o profeta Ezequiel recebendo uma visão divina sobre uma ameaça iminente que paira sobre a terra escolhida por Deus. O nome Gog e Magog tornou-se sinônimo de um inimigo formidável que se levantaria contra Israel em algum ponto no futuro. A visão de Ezequiel, registrada nos capítulos 38 e 39 do livro, descreve uma coalizão de nações liderada por Gog, que desafia a soberania de Deus sobre Israel. Essa ameaça é representada como vinda do extremo norte e inclui várias nações que se unem contra o povo escolhido. A visão profética de Ezequiel não apenas alerta para a iminência desse conflito, mas também destaca a resposta divina diante da ameaça. Deus revela a Ezequiel que ele intervirá de maneira decisiva para proteger Israel. O texto descreve uma intervenção divina na batalha, onde Deus derrota Gog e Magog de forma esmagadora. A magnitude desse evento é enfatizada pela natureza sobrenatural da intervenção divina, demonstrando a soberania inquestionável do Senhor sobre as nações. Além da derrota militar, a intervenção divina tem um propósito mais amplo. Deus proclama sua glória em Israel, restaurando não apenas a segurança física, mas também a posição espiritual do seu povo. A visão de Ezequiel aponta para uma restauração completa, onde Israel experimenta a presença divina de maneira intensa e vivencial. A confrontação de Gog e Magog, conforme descrita por Ezequiel, serve como um lembrete impactante da soberania de Deus sobre a história humana. A profecia não apenas antecipa um conflito geopolítico, mas também destaca a verdade fundamental de que Deus é o guardião fiel de seu povo, e sua intervenção transcende as habilidades e os esforços humanos.
Ao longo dos séculos, estudiosos e teólogos têm buscado compreender a natureza específica de Gog e Magog, interpretando simbolicamente esses nomes em termos de poderes e eventos contemporâneos. Independentemente da interpretação específica, a essência da profecia permanece como uma expressão da soberania divina e da promessa de intervenção em favor de Israel. A visão de Ezequiel sobre a confrontação de Gog e Magog oferece uma perspectiva profunda sobre a relação entre Deus e seu povo escolhido, destacando a confiança que os crentes podem depositar na fidelidade divina mesmo diante das ameaças mais iminentes. Essa profecia, carregada de significado e esperança, continua a inspirar a fé e a confiança na providência divina em meio aos desafios e incertezas do mundo. À medida que exploramos esses momentos extraordinários de intervenção divina em favor de Israel, somos lembrados do poder transcendental que molda a narrativa da humanidade. Cada episódio revela a tenacidade da fé e a promessa de um amparo divino mesmo nos momentos mais sombrios. Que essas histórias inspirem a reflexão sobre a presença do divino em nossas próprias vidas, guiando-nos através dos desertos e desafios que enfrentamos. Em um mundo repleto de incertezas, a certeza de uma força maior nos sustenta. Se você apreciou essa jornada através das páginas sagradas, convido você a se inscrever em nosso canal para não perder futuras explorações e a dar um like neste vídeo para compartilhar conosco a profundidade das suas reflexões. Que essa busca pelo divino continue a nos cativar, e que possamos, juntos, descobrir as maravilhas que transcendem as narrativas milenares. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada fascinante. Até o próximo encontro.